Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, aonde sempre nós temos o privilégio e a oportunidade de estar liberando uma palavra para o seu coração. É sempre uma alegria muito grande poder te receber todos os dias aqui às 6 horas da manhã, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar com você uma palavra do altar. E você sabe que é muito bom a gente levantar cedo pela manhã e receber uma palavra que vem edificar nossa alma, que vem edificar o nosso espírito. Coisa boa é nós ouvirmos a voz de Deus e se alimentar daquilo que nos edifica, não é verdade? Em tempos tão difíceis, onde a gente ouve tanta coisa que não edifica, que não acrescenta, que não eleva a nossa vida para uma vida mais espiritual, para uma vida mais edificante, e você escolheu nesse dia ouvir, se alimentar com coisas espirituais. E para mim é sempre um privilégio poder liberar uma palavra para a sua vida todos os dias, tá bom? Então vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, muito obrigado por esse dia, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua mão tem nos escondido. Obrigado porque a Tua graça, Senhor, tem sido conosco. Obrigado porque a Tua misericórdia, Senhor, tem sido derramado sobre a nossa vida todos os dias. Assim, ó Pai, como o salmista disse, eu também digo: o que farei eu ao Senhor diante de tantos os benefícios que o Senhor tem me feito todos os dias? Muito obrigado, ó Pai, por levantar, por acordar, sempre estar de pé. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas lutas, obrigado pelas derrotas, pelas vitórias, porque nós sabemos que contigo, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Que o Senhor abençoe cada inscrito desse canal, que o Senhor abençoe cada pessoa, Pai, que precisa ouvir a Tua voz. Abençoe também essa pessoa que parou para ver esse vídeo nesse momento. Que o Senhor fale com ela, que a Tua palavra gere vida, cura, salvação, libertação, que ela seja impactada pela Tua palavra e que a Tua palavra gere a mudança que ela precise. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez para receber essa palavra do Senhor. E você que ama a palavra de Deus, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo aqui todos os dias, você pode vir às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite, que sempre vai ter uma palavra poderosíssima para estar abençoando a sua vida. Beleza? E o texto que está no meu coração para esse dia está lá em 1 Samuel, capítulo de número 9. É uma palavra muito tremenda. Eu já peço para você, se essa palavra falar o seu coração, compartilha com um amigo, com um colega, manda para todo mundo, porque essa palavra vai edificar muito a sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 9. Olha que reflexão profunda. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. 1 Samuel, capítulo de número 9, traz para nós uma reflexão muito profunda, porque vai falar a respeito da primeira unção que Deus vai derramar sobre o primeiro rei de Israel. E ao contrário de uma mentalidade que a maioria de certas pessoas evangélicas tem, elas pensam que Saul não foi um rei escolhido por Deus. E o capítulo 9 e o capítulo 10 deixa muito claro em 1 Samuel que Deus escolheu Saul para se tornar rei de Israel. A gente sabe que o povo pediu a Deus uma monarquia. A exigência dessa transferência governamental foi pedida pelo povo. Mas quem ungiu o primeiro rei de Israel, com a escolha dele, com a vontade dele, foi o próprio Deus.
Por mais que essa vontade fosse permissiva, a gente percebe em 1 Samuel, capítulo de número 9, que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Algumas pessoas interpretam essa história de Saul de maneira errada e dizem que Saul não foi um rei escolhido por Deus. Isso é uma mentira bíblica, porque na verdade o próprio profeta Samuel, debaixo da direção de Deus, vai ungir Saul para se tornar o primeiro rei de Israel. O que na verdade acontece é que o povo de Israel pede a Deus uma monarquia, porque constantemente esse povo era influenciado pelas nações vizinhas, pelos povos vizinhos. Constantemente esse povo era influenciado pela cultura das nações que ficavam ao redor. Por isso que constantemente o povo vivia em uma idolatria, vivia trazendo para dentro de Israel coisas que eram contrários aos princípios que o próprio Deus estabelecia. E já tinha nas outras nações o povo numa administração dentro da monarquia. Nas outras nações já existia esse período de reis. Já havia nas nações vizinhas essa administração governamental. Já havia nas outras nações a monarquia. E Israel queria simplesmente trazer para o meio deles a mesma coisa que eles estavam vendo lá fora. Então o povo está exigindo a Deus que seja levantado um rei. O povo está pedindo a Deus um rei. E, na verdade, a gente conhece toda a história e sabe que Deus sempre quis ser o primeiro de Israel. Deus sempre quis ser prioridade no povo de Israel. Deus sempre quis ser o verdadeiro rei de Israel. Israel não precisava ter líder, Israel não precisava ter juiz, Israel não precisava ter rei. Mas a verdade é que constantemente o povo precisava de um mediador, o povo precisava de alguém para liderar. E o povo nunca entendeu que Deus sempre quis que toda dependência deles tivessem somente no Senhor. O povo pede a Deus um rei. Aí Deus vai separar um rei. Deus decide escolher Saul. 1 Samuel, capítulo de número 9, nós lemos o versículo 1, 2 e 3, vai falar sobre isso. O período que Deus resolveu escolher Saul para se tornar o primeiro rei de Israel. Eu sei que a maioria de nós sempre destacamos os erros de Saul, as partes negativas de Saul. E você vê que isso fica tão evidente que a maioria das pessoas só param para falar daquilo que é ruim na vida desse homem e não destacam suas virtudes, não destacam suas qualidades, não destacam que ele foi no início um bom rei. Saul começou bem. O problema é que Saul terminou mal. A inveja contra Davi, os levantes contra Davi, as quebras de princípios, a quebra de vida com Deus, isso vai acontecer durante o processo do reinado. Mas até antes, quando ele começou, no início do seu reinado, ele começou bem. Ele começou com temor a Deus. Ele começou querendo agradar a Deus. Ele começou querendo fazer o seu melhor para Deus. Ele começou querendo se separar para Deus. Saul começou bem, mas o problema é que ele terminou mal. E você sabe que isso também é um dos princípios do Evangelho. Não adianta eu começar muito bem e terminar mal. Não adianta eu começar com muito gás, com muito fogo, com muita unção, com muita graça, com muita glória e terminar distante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel até a morte. Ou seja, é somente na morte que eu vou receber o galardão. Ser fiel até a morte para que no final receba a coroa da salvação, receba a vida eterna. Por quê? Porque eu preciso entender que o meu final tem que ser melhor do que o meu começo. O meu final precisa ser melhor. São as minhas últimas obras que vão destacar e vão evidenciar se eu estou com o meu coração preparado para estar com Cristo ou não. Tem gente, por exemplo, que começou nessa terra mal, roubando, matando, se prostituindo. As pessoas não entendem isso. O cara fez mal para o outro, e de repente foi para a igreja, se converteu, entregou a vida para Jesus e está terminando os seus últimos dias bem. Vai que de repente, eu não sei, aconteceu alguma coisa, ele morreu e morreu com Cristo.
Por mais que ele tenha feito muita coisa ruim no início, se no final ele se redimiu, ele se arrependeu e terminou com Cristo, o que vai contar vai ser as suas últimas obras. A forma como ele se entregou. Pastor, qual é a base bíblica para isso? O ladrão da cruz, que estava lá para ser executado, por causa dos seus feitos, por causa da maneira como ele viveu na terra. E a Bíblia deixa claro para nós que Jesus diz para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque nas suas últimas obras ele demonstrou arrependimento. Então, mais importante do que você começar bem é você terminar bem. Mais importante do que você começar esse ano crente é você terminar esse ano na presença de Deus. Eu já vi muita gente começar com muito gás, buscar o Senhor com muita unção, com muita autoridade, crescer, se destacar e depois se perde. Começa bem, mas termina mal. Acaba sendo levado pelas circunstâncias, acaba sendo influenciado pelas atividades que acontecem no cotidiano. Percebe? Saul começou bem, mas ele terminou mal. E o capítulo 9 vai falar do início dele. Então Deus está escolhendo Saul. Deus está chamando Saul. E a Bíblia vai dizer logo no início, no capítulo 9, que Quis, pai de Saul, havia perdido as suas jumentas, perdido os seus animais. E vai dar uma ordem para que seu filho saia, Saul, e procurar saber aonde estão as jumentas. Procure saber aonde estão esses animais. Esses animais eram de grande valia para qualquer cidadão daquela época, porque isso representava o suporte financeiro que aquela casa tinha, que aquela casa possuía. Até mesmo uma casa mais pobre tinha pelo menos uma jumenta. Porque esse animal servia para transporte, esse animal servia para o crescimento nas terras. Era o transporte da época. E a Bíblia diz para nós que Quis perdeu algumas jumentas. Se ele tinha algumas jumentas, isso já traz para nós o sentido que o pai de Saul era um homem bem financeiramente. Porque não era um animal barato, era um animal caro. E como ele tinha algumas jumentas, a Bíblia diz que se perderam jumentas, ou seja, a expressão está no plural, e significa que ele tinha muitos animais que se perderam e que certamente está passando por um problema financeiro e ele precisa resolver. E é tão importante encontrar esses animais que ele vai mandar o seu filho Saul, juntamente com o moço, para saber aonde estão as jumentas e levar novamente para casa. Saul faz isso. Ele arruma as coisas, junto com um jovem, um mancebo com ele, o moço vai acompanhar Saul, e eles vão sair para procurar jumentas. Eles passam pelas redondezas das montanhas de Efraim e não encontram as jumentas. Eles passam pelas redondezas de Benjamim e não encontram as jumentas. E por não encontrarem a jumenta, Saul tem a ideia de voltar para casa. E ele fala com o jovem: nós vamos voltar para casa, porque senão meu pai vai ficar preocupado comigo. E não somente com o animal, mas agora vai ficar preocupado com o seu filho. Aí o jovem tem uma ideia: vamos fazer o seguinte... vamos até o homem de Deus, porque o homem de Deus ele pode revelar para nós onde estão as jumentas. Eles já tinham a consciência que o profeta era homem de Deus e poderia dizer para ele onde estavam esses animais. Saul disse: boa ideia, porém o que nós vamos oferecer? Nós já não temos nada, estamos andando já há algum tempo, não tem comida no alforje, o que eu posso oferecer para esse profeta? Aí o moço vai dizer: nós temos ainda alguns ciclos de prata que nós podemos ofertar para eles. Olha o entendimento que eles têm de não chegarem diante de um homem de Deus com as mãos vazias. Eu preciso oferecer alguma coisa. Eu quero uma resposta, mas eu preciso entregar alguma coisa. Eles vão até a cidade onde ficava Samuel. Quando eles chegam na cidade, eles encontram algumas moças. As moças falam sobre a existência do profeta e falam que Samuel vai estar muito em breve em um banquete. Então eles vão entrar na cidade e vão em direção ao banquete para se encontrar com Samuel e perguntar onde estão as jumentas do seu pai. Quando Saul está próximo a se encontrar com Samuel, Deus já havia falado com o profeta. Naquele dia, naquela hora, naquele período, naquele local,
iria esse jovem que o Senhor já havia separado para se tornar capitão de Israel e que futuramente receberia unção na cabeça para se tornar rei de Israel. Quando Saul chega diante de Samuel, que ele vai dizer, eu vim aqui por causa das jumentas, Deus toma a boca de Samuel e vai dizer para Saul, não ocupes o teu coração com as jumentas, porque elas já foram achadas. Porque afinal de contas, por que se preocupar com a jumenta se você representa todo o desejo do coração de Israel? Aí Saul vai ficar impactado com aquela cena, porque ele vai entender que o que o Samuel estava dizendo para ele é que Deus iria colocar em um lugar grande. Era o reinado, era a monarquia, era algo específico. E Samuel era alguém importante. Ele não estava ouvindo isso de qualquer um. Ele está ouvindo de um cara que era sacerdote, juiz e profeta. E que era a autoridade em todo o território naquela época. Era respeitado. Então, o próprio Samuel vai chamá-lo para participar do banquete e no outro dia separa ele, derrama unção sobre a cabeça dele. O capítulo 10, você vê já iniciando ali a unção e o aviso que ele vai ser o próximo rei de Israel e vai ser separado por uma grande missão. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 9 de 1 Samuel, e existem algumas aplicações que são pertinentes para a nossa vida nesse dia. E a primeira aplicação que eu vejo está aqui, quando o texto diz para nós que as jumentas se perderam. Olha que interessante a expressão do texto. O texto diz que as jumentas se perderam. Você percebe dentro desse texto que foi o próprio Deus que criou esse problema aqui para que levasse Saul até o seu propósito? Existem perdas que Deus permite para nos levar até o seu propósito. Existem perdas que às vezes é o próprio Deus que permite para que a gente chegue no lugar que Ele quer que a gente chegue. Para que a gente chegue nas terras que Ele já tem preparado para nós. Existem perdas que Deus permite para nos levar no propósito. Às vezes você perdeu algumas coisas e não conseguiu entender por que perdeu. Às vezes a tua casa está debaixo de um descontrole e você não entendeu por que está tudo para cima. Às vezes você está preocupado porque algumas coisas se perderam na sua vida e o que você não consegue entender é que Deus vai usar essas perdas para te levarem para o propósito. Talvez você está passando por um luto. Talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez você está passando por uma frustração, por uma decepção. De repente por uma traição. Talvez um sentimento que está machucando o teu coração, algo que saiu, algo que você perdeu e na verdade Deus permitiu você perder para Ele te levar para o propósito. Eu estou dizendo que todo esse sofrimento que você está vivendo hoje, toda essa perda que você está vivendo hoje, todas essas circunstâncias que você está vivendo hoje, que você não tem a resposta do porquê, que as jumentas se perderam, é para te levar para dentro de um propósito. Que você não sabe hoje onde vai chegar, mas as perdas vão te levar para o propósito. As jumentas se perdem na casa do pai de Saul, na casa de Quis, e agora ele vai precisar sair para procurar a jumenta. Os animais se perderam, e é por causa dessa perda que lá na frente ele vai se encontrar com o profeta. Você entende que tem coisas que saíram do lugar hoje da tua vida, coisas que saíram do teu controle hoje, coisas que você acordou e está dizendo assim, como é que eu vou resolver? E na verdade Deus permitiu a coisa desandar para que você chegasse no propósito. E não tem como você fugir do propósito. Não tem como você não chegar no propósito que o próprio Deus estabeleceu para você. Porque os problemas, eles vão te impulsionar para o propósito. Os desertos, eles vão te levar para o propósito. Tem gente que sem jumenta não busca o Senhor. E precisa de problema para ser levado ao propósito. Olha que interessante. As jumentas se perdem.
E quando os animais se perdem, Saul vai sair para procurar as jumentas. Deus sabe como tocar e Deus sabe onde tocar para você se mexer. Saul sai para procurar as jumentas por causa de um problema que aconteceu dentro de casa. E Deus sabe aonde tocar dentro dessa casa para você sair para buscar. Porque tem gente que, se não se perdesse a jumenta, não orava. Se não se perdesse a jumenta, não lia a Bíblia. Se não se perdesse a jumenta, não buscava o Senhor. Tem gente que, enquanto está tudo muito bem, ele está preso em uma zona de conforto e ele não tem o desejo de querer romper e viver algo novo com Deus. Existem pessoas que são mobilizadas pelos seus problemas. E são justamente esses problemas que Deus está permitindo para movimentar a sua vida em oração, para movimentar a sua vida em jejum, para movimentar a sua vida na leitura diária da Bíblia. Às vezes é o próprio Deus que permitiu a coisa apertar para você sair para buscar Ele, para você se consagrar diante dEle, para você elevar a sua vida em oração com Deus. Então creia nessa palavra, que existem jumentas que se perdem para te levar para um grande propósito. Eles estão saindo para procurar as jumentas, eles não encontram as jumentas, passam pelas proximidades de Benjamim, pelas proximidades das montanhas de Efraim, não encontram animal. Saul está pensando em voltar para casa, aí um dos moços tem uma ideia: vamos até o homem de Deus, porque ele revelará onde estão as jumentas. Olha a consciência que eles têm. Vamos até o profeta, porque o profeta vai dizer onde está a solução do nosso problema. Eles têm a consciência que Deus sabe dizer onde está a jumenta. E eu queria que você guardasse essa frase. Existem coisas que você perde. Existem coisas que eu perco. Existem coisas que nós perdemos, que só Deus pode te ajudar a encontrar. Existem coisas que eu perco que só Deus pode me ajudar a encontrar. Existem coisas que nós perdemos que só Deus pode nos ajudar a encontrar. Existem coisas que você perdeu na sua vida esse ano, perdeu no ano passado, que somente Deus pode trazer a solução para você. Mas ninguém pode resolver, mas ninguém pode trazer a solução, mas ninguém pode trazer a paz, mas ninguém pode trazer a cura, mas ninguém pode trazer a salvação. Mas existe um Deus que tem a solução que você precisa. As coisas que você perdeu, as respostas que você precisa, só Deus pode te dar. Por isso, existem coisas que você perdeu, que só Deus pode te ajudar a encontrar. E você precisa procurar nele. Você precisa ir até ele. E o que vai mobilizar a tua vida para se prostrar diante dele é a sua necessidade. Perceba, a Bíblia fala para nós a história de uma mulher que havia perdido a sua dracma dentro de casa. E quando ela perdeu a dracma, ela fez algumas atitudes interessantes. Ela varreu a casa e ela acendeu a candeia. Às vezes é preciso varrer algumas coisas para entrar na presença de Deus, tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus, para procurar aquilo que se perdeu no meio do caminho. Existem respostas que você não tem, existem soluções que você não encontrou, existem momentos que você está procurando resposta, está procurando a cura, está procurando o milagre, perdeu muita coisa, não consegue ter a resposta, só que Deus tem o que você precisa. Deus sabe como encontrar. Deus sabe como te fazer achar. Às vezes alguém tem que perder uma dracma para lembrar que é preciso varrer a casa, acender a candeia e sair para procurar aquilo que havia perdido. Procurar o que é importante, procurar o que é relevante. Então eles têm a consciência que precisam ir até o profeta. Eles decidem ir até o homem de Deus, porém, Saul diz: tem um problema. Nós não temos nada para oferecer. Porque a comida que nós tínhamos no alforje já não existe mais. Estamos andando já há alguns dias. Aí um dos moços que estava, o moço que estava com Saul, vai dizer para ele: nós temos ainda alguns ciclos de prata. Vamos oferecer ao profeta. Vamos entregar para o profeta.
Então temos alguma coisa para dar. É pouco, mas ele vai receber. Olha que interessante, eles têm a consciência que eles não podem chegar diante de um homem de Deus com as mãos vazias. Eles precisam chegar diante do profeta entregando alguma coisa. Porque guarda essa frase: não há resposta sem entrega. Eu vou repetir a frase. Não há resposta sem entrega. Que você quer resposta? Deus sabe. Que você quer solução? Deus sabe. Que você quer mudança e quer ver as coisas mudarem? Deus sabe. Que você quer saber aonde estão as jumentas? Deus sabe. Que você está querendo saber o que aconteceu e quer logo vitória porque está cansado, é muita luta, é muito problema, é muita crise, é muita dificuldade. Deus sabe que você quer solução. A pergunta é: o que você tem para entregar? Ele sabe que você quer resposta. A pergunta é: o que você tem para oferecer? Porque você quer muito de Deus, mas não quer fazer nada para Ele. Você quer muito de Deus, mas não quer entregar nada para Ele. Só há resposta quando tem entrega. E sem entrega, não tem resposta. Se eu quero resposta, eu preciso ter uma vida de entrega. Porque não há resposta sem entrega. Você não vai ter resposta murmurando. Você não vai ter resposta reclamando. Você não vai ter resposta murmurando da vida. Ah, porque eu sou o único que sofro. Eu sou o único que padeço. Ah, porque eu estou numa luta muito grande. Só você está sofrendo. Ninguém mais está sofrendo. Ah, porque eu perdi filho, perdi marido, perdi esposa, perdi pai, perdi mãe. Estou numa guerra muito grande. Só você perdeu gente. Só você está sofrendo. Ah, porque eu sou deficiente. Ah, porque só você é o deficiente no mundo. Ninguém mais passa pela mesma dor que você. Enquanto você ficar se vitimizando e reclamando e usando isso como argumento para que a solução venha na tua vida, você não vai experimentar o poder de Deus. Porque só há resposta quando tem entrega. Não há resposta sem entrega. Você precisa entregar. Deus não se move por problema. Irmão, isso aqui é muito forte para tua cabeça. Porque tem gente que acha que Deus se move com problema. Tem gente que acha que Deus se move com crise. Tem gente que acha que Deus se move com fome no mundo. Ó, o mundo está passando fome. Cadê Deus para resolver esse problema? Deus não se move com fome. Deus não se move por causa da guerra. Deus não se move por causa dos confrontos do mundo. Não, isso não move Deus. Que isso, pastor? Mas por que Deus não se move? Se Deus se movesse por causa das circunstâncias, por causa da fome, por causa da guerra no mundo, não teria fome, não teria guerra e só teria paz. A verdade é que Deus não se move pelas circunstâncias que eu passo. Deus se move pelas minhas atitudes. É o meu posicionamento que faz Deus se mover. Que você quer resposta? Deus já sabe. A questão é: o que você tem para entregar? O que você tem para oferecer? Pega teu Isaac, entrega para Deus. Não estou falando em entregar qualquer coisa, estou falando em entregar aquilo que você ama, aquilo que você tem prazer. Entrega para o altar. Entrega para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Qual foi a última vez que você entregou para Ele alguma coisa? Não é uma questão de barganha. Deus só faz se eu entregar. É uma questão de princípios e de entender que Deus é Deus que aceita sacrifícios, que Deus é Deus que aceita ofertas, que Deus é Deus que recebe entrega, que Deus é Deus que reage mediante as nossas ações. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus mais reage na Bíblia do que age. Quer texto bíblico para isso? Base bíblica, Êxodo capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 4, Moisés vai pegar a vara e vai jogar no chão. Quando Moisés joga a vara no chão, ação do homem. Quando a vara vira cobra, reação de Deus. Moisés pega a vara, joga no mar, ação do homem. Deus faz o mar abrir ao meio para Israel passar, reação de Deus. Na maioria das vezes da Bíblia você vai ver Deus mais reagindo do que agindo. Porque a questão é que só vai ter resposta quando você decidir entregar para Ele. Quando você decidir
oferecer alguma coisa para Ele. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer muito de Deus, mas a gente não entrega nada. A gente quer muito de Deus, mas a gente não quer sacrificar nada, a gente não quer renunciar nada, a gente não quer abrir mão de nada. A gente quer muito de Deus, mas não quer sacrificar para Deus aquilo que mexe com o nosso coração. Mais ou menos uns 2, 3 anos eu vi uma coisa interessante sobre aquela cantora. Eu não vou conseguir lembrar o nome dela aqui, mas eu lembro que estava acontecendo um carnaval aqui no estado do Rio de Janeiro e uma das escolas de samba chamou ela para desfilar no desfile, porque ela seria homenageada dentro daquele carnaval pelos orixás, pela escola tal, e tudo seria para homenagear essa cantora. Se não me falha a memória, acho que o nome dela era Maria Bethânia. Depois vocês pesquisem para ver a fundo se era isso mesmo. Ela rejeitou o convite de sair na escola de samba participando, sambando, e ela rejeitou porque ela disse, escuta isso, porque ela disse que um dos orixás dela disse para ela não sair. E por mais que ela quisesse, ela falou que não iria sair. Cara, ela é de uma outra religião. Eu sou cristão, eu discordo de vários princípios que tem na religião da Umbanda, enfim, são religiões diferentes da minha. Eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro mediador além dele. Somente ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas por mais que eu discorde de princípios, eu preciso respeitar a fé dessa mulher e eu preciso respeitar a ousadia e o temor que ela tem à religião e aos orixás que ela serve. Porque por causa do temor, ela não saiu para participar numa festa comum de carnaval que ela estava sendo homenageada. E eu vejo muito crente que às vezes para renunciar uma coisa simples, às vezes uma tatuagem, e eu não estou discutindo aqui se é pecado ou não, eu estou falando uma questão de renúncia, de Deus exigir de você certos sacrifícios, por mais que você queira, por mais que você goste, e Ele fale para você assim, olha, eu quero que você seja assim, 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 e que você faça diferente, que você viva diferente. Às vezes é algo que você gosta tanto, às vezes é algo que você tem muito prazer, e que não necessariamente seja pecado você fazer ou não, mas algo que o Espírito de Deus está dizendo para você, entrega isso para mim, oferta isso para mim, entrega com a tua alma, entrega com o teu coração. E eu vejo que no nosso meio não há tanto temor como tem no meio das trevas. Por isso que a Bíblia fala também que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Que você quer resposta, eu sei. A questão é, o que você está disposto a entregar para receber de Deus o que você nunca recebeu? Eles têm a consciência que não podem chegar diante de Deus com as mãos vazias. E o que eles fazem? Eles preparam os ciclos de prata para oferecer ao profeta. Eles sobem a cidade, vão em direção ao profeta. Quando chegam lá, que se encontram com o profeta Samuel, na verdade eles descobrem que não era Saul que estava procurando o profeta Samuel, mas era Samuel que estava esperando Saul. Porque a Bíblia diz que há dias atrás Deus havia revelado para Samuel. Naquela hora, naquele dia, naquele momento, apareceria um homem com aquela estatura, com aquele tamanho, com aquelas características, e esse homem seria levantado como capitão de Israel. E sobre ele receberia óleo na sua cabeça para ser ungido, o primeiro rei de Israel. Aí olha que interessante, Saul está indo para saber a resposta de onde está a jumenta. Ele quer a solução para o seu problema. Só que na verdade, quando ele chega diante de Samuel, ele descobre que não era ele que estava procurando o profeta, mas era Deus que havia marcado um encontro com ele. Quantas das vezes Deus faz isso com a gente? A gente sai para procurar, a gente vai para a igreja dizendo, hoje eu vou para lá porque eu quero ouvir a voz de Deus, e quando a gente chega em certos lugares, a gente descobre que na verdade era Deus que estava nos esperando.
Era Deus que tinha marcado aquela hora, era Deus que tinha marcado aquele dia, era Deus que tinha marcado aquele período para se revelar a nós de uma forma profunda e de uma forma mais poderosa. Saul está indo para procurar solução. Só que Samuel está indo até ele porque Deus já havia marcado um encontro. Não era Saul que estava procurando Deus. Era Deus que estava esperando Saul. Samuel vai ser tomado e vai dizer para Saul: não ocupe o teu coração com as jumentas, porque elas já foram achadas. Olha que tremendo isso aqui. Não ocupe o teu coração com as jumentas. Pera. Saul só está ali por causa da jumenta. Saul só está ali por causa de um problema que aconteceu dentro de casa. Então ele foi procurar Deus porque a jumenta havia sido perdida. E agora o profeta diz para ele que as jumentas já foram achadas. Não há mais motivo para ficar com o profeta. Meu problema já foi resolvido. Mas na verdade o que Saul não entendia é que as jumentas, elas foram apenas um detalhe que Deus usou para puxar Saul até o seu propósito. Então jumentas se perderam para que Saul chegasse até o propósito. E quando Saul chegou no propósito, Deus disse através do profeta Samuel: o problema já foi resolvido. Descanse teu coração. Deus só criou esse problema para você chegar no lugar que Ele queria que você chegasse. Descanse teu coração. Agora esquece o que aconteceu e te prepara para o que vai acontecer. Porque Saul está procurando Samuel por causa da jumenta, mas Samuel está indo até Saul por causa da coroa. Eu vou repetir isso. Saul está procurando Samuel por causa da jumenta, mas Samuel está indo até Saul por causa da coroa. Às vezes você vai querendo a solução de um problema, só que Deus está usando esse problema para te levar até a coroa, até o propósito, até a promessa, até você chegar na direção que Deus tem para você. Então não te ocupes o teu coração com as jumentas que se perderam. Não te ocupes o teu coração com os problemas que saíram do teu controle. Não te ocupes o teu coração com situações que estão desestabilizando a tua vida emocional. Por quê? Porque elas já foram resolvidas. Quando você chega no propósito, Deus resolve os problemas para dizer para você que maior que o problema é o que eu preparei para você. Maior que uma jumenta que se perdeu é a coroa que vai vir sobre a sua cabeça. Maior do que as circunstâncias que você está passando dentro de casa é o projeto que eu tenho preparado para Israel através de você. Ah, Saul, se você soubesse o que eu tenho preparado para você, você não ficaria preocupado com as jumentas, porque as jumentas foram embora, mas a coroa está chegando sobre a tua cabeça, porque maior é o que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Você recebe essa palavra, meu irmão? Deus falou contigo nessa palavra? Então deixa um comentário aqui embaixo, reproduza essa palavra, mostra o quanto Deus falou contigo. Não sei, coloca aí alguma coisa que seja voltada daquilo que você recebeu, né? Eu creio que toda perda tem um propósito. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu creio que Deus está me levando em direção à sua vontade. Não sei, alguma coisa que você recebeu dessa palavra para mostrar o quanto ela teve evidência sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque eu tenho certeza que essa palavra serviu para alinhar pessoas, para abençoar a sua vida espiritual, sua vida, ó Pai, emocional, sua vida profissional, financeira. Quantas jumentas que precisaram se perder para que a gente chegasse até o teu propósito. Por isso eu te peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Dê a ela um dia extraordinário na tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. E eu peço para você, me ajude a propagar a palavra de Deus. Compartilhe no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Eu sei que isso não vai te custar nada e você vai me ajudar a continuar pregando a palavra aqui no YouTube. Então, compartilha com alguém que você ama, alguém que você deseja que receba a mesma palavra como você também recebeu, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra forte
fortíssima para o teu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e descanse teu coração. Quando você chegar no propósito, as jumentas vão ser achadas. O problema vai ser resolvido e você vai perceber lá na frente que muito maior que os problemas que você estava passando na tua casa era o que Deus estava preparando para você. Uma coroa, uma monarquia, um projeto poderoso para abençoar toda a sua vida. As jumentas se foram, mas a coroa ficou para revelar coisas profundas e poderosas para você. Aliás, as jumentas já foram achadas. O problema já está resolvido. A questão é você chegar no propósito que Deus determinou para você. Até amanhã. Deus te abençoe. Fica na paz.